Romanos 8, 5 a 11. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, que em vós habita. Amém. Oremos. Santo Deus, tua palavra nem sempre é tão clara quanto nós queremos, mas sempre é a que nós precisamos. Aqui está ela, Senhor Deus, complexa, profunda, mas que precisa encontrar, Senhor Deus, guarida no nosso coração, ignorante e vil. Tudo o que temos, Senhor Deus, é o instrumento que o Senhor deixou, que também nos é suficiente. A tua palavra pregada, exposta e aplicada, Senhor Deus, pelo ministro da palavra e dos sacramentos. É tudo o que precisamos. O ministro sozinho não pode nada, Senhor Deus. Rogamos ao teu Espírito, capacite-o. O teu povo sozinho não pode nada, Senhor Deus. Pelo teu Espírito, capacite-o. Honra o teu nome esta noite, Senhor Deus, apesar de nós mesmos. Transforma-nos. Clareia, Senhor Deus, esta doutrina maravilhosa, para que nós possamos, cheios dela, viver uma vida que agrade ao Senhor. É o que nós te pedimos no poder de Cristo. Amém. Um dos maiores dilemas do homem que diz ter encontrado o Evangelho é saber se ele realmente está em Cristo. Perceba que as duas grandes vertentes da teologia, elas se dividem basicamente em relação à segurança da salvação. Uns dizem que não podem encontrar segurança na salvação, porque a salvação que foi dada por Cristo, ela também depende de mim, da minha vigilância, da minha diligência, e caso eu em algum momento vacile, eu não posso ter mais essa certeza. O outro grupo, de acordo com as Escrituras, diz: não, a salvação não depende de mim. Não posso perdê-la porque não fui eu que a ganhei. Eu a recebi de graça, e pela mesma graça o Senhor, que começou a boa obra, é fiel para cumpri-la. O que faz um homem ter medo da salvação, da segurança da salvação, e ora ela está mais evidente, ora menos evidente, obviamente é a teologia, mas estas evidências externas da teologia, elas estão na vida. É o modo como eu ando que vai me fazer estar mais ou menos seguro da salvação. Este caminhar na fé é justamente o verbo que o apóstolo Paulo usa depois de expor a doutrina em cada uma das suas cartas para evidenciar o processo de santificação na vida dos crentes. Ora, veja, ele expôs doutrina, né? Nós já passamos aqui pela metade da carta e ele sempre divide a carta em duas partes. E à medida que ele termina a exposição da doutrina, onde ele coloca todos, judeus e gentios, na mesma condição, no capítulo 3, ele dá o caminho da salvação, capítulos 4, 5,
por meio da justificação pela fé e pela fé somente. Ele começa a explicar que o salário do pecado para aqueles que não querem andar com o Senhor é a morte. Ele diz que ele mesmo, sendo um cristão genuíno, verdadeiro, passa por muitas tensões no capítulo 7, onde ele diz que o bem que ele quer fazer ele não consegue, o mal que ele não quer, ele faz de maneira natural. Chegando ao ápice da sua tensão, quando ele diz desesperado, desemparado, homem sem graça, um desgraçado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Então ele encontra no final do capítulo 7 a solução. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Finalizando o capítulo 7, nesta grande tensão, ele lembra para si mesmo e para o povo, trazendo uma palavra de consolo para a igreja, que nós não estamos mais condenados. Ele diz, capítulo 8, verso 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É como se ele aliviasse a sua alma. E ele dissesse isso à própria igreja. Depois da tensão, né, de perceber que um bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mesmo sendo um crente fiel, um homem regenerado, o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Então ele fica desesperançoso. E encontra em Cristo a solução para o seu dilema. E lembra a igreja, não há mais condenação. Lembre-se, não é que não há culpa, não é que não há acusação, não é que não há pecado, é que não há condenação. A nossa esperança não está em não termos culpa, em não termos pecado, mas em não termos condenação. E agora, se não temos mais condenação, se está resolvida a nossa situação, ele incentiva a estes homens a andar de uma outra forma. Observe ainda no verso 1 do capítulo 8. Os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andam. Existe agora uma nova forma de andar. E é a partir da forma como eu ando que eu posso ter ou não certeza da minha salvação. Porque aquela tensão do capítulo anterior é uma tensão que só os crentes vivem. Se você é uma pessoa, um indivíduo que vive na tensão, se o pecado te faz mal, se você sente que errou e se arrepende dos seus pecados, isto é um grande indicativo de que você, de fato, seja verdadeiramente um cristão. Só os crentes vivem esta tensão, porque os ímpios pecam e isto não os incomoda. Mas é preciso caminhar de acordo com essa nova proposta. É preciso ter um andar distinto. Nomenclatura deste andar, ele já anunciou no início do capítulo, observem. Não andam segundo a carne, verso 1, mas segundo o Espírito. Verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, o que era impossível à lei, Cristo foi enviado pelo Pai em cumprimento da lei, para satisfazendo a justiça de Deus, também nos livrar do corpo deste pecado. Não há condenação, porque um já foi condenado. Há acusação, mas ela recai sobre ele. Há culpa, mas recaiu sobre ele. Há pecado, que recaiu sobre ele. E sobre nós caiu a justiça dele. Mas se isso é verdade, um andar novo precisa ser visto.
Uma forma de vida precisa surgir desta verdade teológica. A verdade teológica precede a verdade prática. Nós andamos conforme a nossa teologia. Como andam os papistas? Segundo a teologia deles. Como é a teologia papista? Eles estão apegados aos ritos, às cerimônias, ao respeito pelo poder da igreja, pela própria igreja. Então é o que foi dito pelo sumo pontífice, é o que vira lei para a minha vida, regra para a minha família. A regra da casa, do andar, em conformidade ao que disse um homem. Como andam os crentes, segundo a teologia dos crentes. É o que diz a palavra que regra a minha vida. Mas que tristeza, irmãos. Quando aqueles que declaram sola escritura, um dos grandes motes da reforma, já não se pautam mais somente pela escritura, mas é sempre a escritura e algo mais. É a escritura e o que alguém disse de acordo com determinada profecia. É a escritura e o modo como a minha igreja vê. É a escritura e o modo como o novo ministério está se desenhando. Não pode ser assim. O modo como eu ando é de acordo com o que eu creio. Se eu digo só a escritura, eu só sou regido pelo que diz a palavra. Os papistas pelo Papa. Os místicos pelo misticismo. E nós andamos na palavra. É por isso que o apóstolo Paulo continua dizendo no verso 5, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Porque a teologia deles é da carne. O que é se inclinar para a carne? É ter desejo pelas coisas da carne. Ele começa a dar pista de como você percebe ser ou não verdadeiro cristão. Olhe para dentro de si. Geralmente, quando nós queremos investigar se somos ou não, nós tendemos a olhar para fora. É a roupa, é a frequência no culto, é o dízimo. Talvez sejam alguns elementos que apontem, mas não são decisivos. Um dos comentaristas que eu li, certamente, como sempre, né, é o mais efusivo de todos que eu estou lendo aqui em Romanos, mais vivo, Charles Spurgeon, grande batista do século XIX, ele chama nesse momento os homens a colocarem a sua fé em xeque. E ele diz, vamos lá, você é salvo mesmo? Então me diga, o que é que inclina o teu coração? Então venha, diga se você é verdadeiramente um cristão, o que é que inclina o teu coração? O que é que move a tua alma? Responda para dentro de si. Não é o que eu falo. Não é como eu me visto simplesmente. Mas é o que está dentro de mim. O que é que eu passo a semana pensando? O que foi que tomou os teus pensamentos na última semana? Teu tempo. O que foi que tomou o teu aquele momento livre? Tua carne está inclinada para aquilo. Os que estão inclinados para a carne gastam tempo com a carne.
Ele diz, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. E aí veja só, há um cuidado aqui do apóstolo Paulo. Porque ele não está dizendo, os que uma hora caem nos desejos da carne. Não é isso. É os que são. Há uma grande distinção no uso deste verbo. Não é o que por um momento caiu no desejo da carne. Não é isso. É os que estão tomados pelo desejo da carne. É os que são. A preocupação aqui não é com os pequenos deslizes dos crentes. Não é isso. Porque os crentes são crentes. Eles reconhecem que andam no Espírito, mas eles caem. Eles têm rompantes da carne. Mas a definição é a respeito dos que são. Quem você é. Você é chamado esta noite a responder esta grande pergunta. Quem você é? Nós somos questionados ao longo da vida. As pessoas nos perguntam quem somos, o que fazemos. A gente responde com a profissão. Falamos da nossa casa, da nossa família. Não. Mas agora o Senhor quer saber qual é a tua constituição. Do que você é feito. Quem é você? E a forma de você responder é: eu preciso entender para onde pende a minha carne. O meu ser pende para as coisas de baixo ou para as coisas de Deus. E aí veja só, um detalhe é que nesse tipo de pensamento e nesse tipo de pergunta, uma tendência muito forte dos crentes é começar a romantizar a resposta. E achar que ser de Cristo e andar no Espírito é virar monge. Não é isso. Porque toda a Escritura nos ensina que nós devemos viver no Espírito como pessoas normais. Trabalhando, negociando, comprando, vendendo, cuidando de casa, lavando louça, enxugando a louça, varrendo a casa, mas andando no Espírito. Já imaginou isso? Os que andam no Espírito lavam louça no Espírito. Os que andam no Espírito trocam a fralda dos seus filhos no Espírito. Os que andam no Espírito fazem planilhas no Espírito. Compram no Espírito, vendem. Alguém pode dizer, não tem coisa mais vil, mais baixa do que vender. Vender uma coisa que você está ali tentando convencer a outra pessoa. Não existe nada mais espiritual do que a venda. Se é justa, é uma oferta. Compre. Vai te ajudar. Vai resolver teu problema. O que é que faz o pregador, se não uma oferta? O pregador oferta o evangelho, sem dinheiro e sem preço. É um vendedor da palavra. Ele não cobra, mas ele oferta. O pregador é um vendedor da palavra. Eu venho anunciar, existe um filho, existe um rei que tem um filho. Isso diziam os puritanos, eles anunciavam Cristo assim como uma oferta. Existe um rei poderoso, generoso, riquíssimo. Ele tem um filho, um único filho. E o filho dele está para casar. E ele chega na igreja e diz assim, você quer casar com ele? Você quer casar com ele? É uma oferta espiritual. Trabalhar espiritual, vender espiritual, comprar espiritual, lavar louça espiritual, cuidar dos filhos é espiritual.
para quem é espiritual. Porque faz para o propósito verdadeiro, genuíno. Mas, por outro lado, os que não são do Espírito, os que não tendem para o Espírito, podem fazer as coisas mais espirituais do mundo, mas fazem na carne. Quantos religiosos na nossa cidade? Nós passamos uma semana agora, semana das conferências aqui na nossa cidade, a Consciência Cristã. Não é o único evento. É a conferência dos católicos romanos, dos espíritas, dos amigos da Torá, judaizantes, e assim por diante, muitas outras formas de culto, de religião. Tudo espiritualizado, tudo sacralizado. O que eles fazem diante do Senhor é um escárnio. É um escárnio. Quando eles se ajoelham para orar sem Cristo, blasfemam do Senhor. Os crentes, a coisa mais, aparentemente mais ordinária, eles saem, eles ouvem uma pregação, eles saem ali, aí eles sentam numa lanchonete, e eles não estão nem mencionando o nome de Deus, mas são os santos do Senhor, comendo, são espirituais, comendo, bebendo, andando, sentados. Quem anda no Espírito é assim. Com isso eu estou tentando desmistificar, irmãos, na cabeça de vocês. Essa ideia de andar no Espírito parece que você anda feito meio que um zen, assim, uma coisa meio, né? Não é Hare Krishna, é cristão. Andar no Espírito é cogitar das coisas de Deus, nas coisas mais simples. Lanchando, andando, correndo, brincando. Tudo é para a glória de Deus. Ele diz no verso 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Ele está dizendo o seguinte, os que cogitam nas coisas da carne, eles estão em um estado. Veja, não é, o que eles fazem não é inimizade, eles são inimigos de Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade a Deus. Já imaginou isso? Você que faz esse teste e se pergunta, será que eu sou crente de verdade? E você diz assim, não, eu não tive um momento rompante em que minha carne prevaleceu, mas eu passei uma semana inteira entregue à carne. E você volta um pouco mais e diz assim, na verdade, se eu olhar direitinho, minha vida inteira está entregue à carne. A conclusão é, eu sou inimigo de Deus. Eu sou inimigo de Deus. Porque esta inclinação é inimizade para com Deus. Os que são inclinados à carne, não os que têm rompantes, estes são inimigos de Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Ou seja, você não deseja sujeitar a Deus, não é a tua vontade e não pode ser. O negócio começa a complicar. Porque você não faz o que Deus quer. E você não quer fazer o que Deus quer. O que você quer é fazer o que dá na tua cabeça.
Então vai juntando as peças. Você tende para o mal, você se entrega cada dia para as coisas da carne, sem mencionar as coisas de Deus, isto não te tensiona. O nome disso é inclinação para a carne, isto é inimizade para com Deus. E você pensando bem, diz assim, mas eu nem quero fazer a vontade de Deus. O que eu quero é fazer a minha própria vontade. Aí quando você chega nesse ponto, você tem que dizer o seguinte, eu não quero e eu não posso fazer a vontade de Deus. Porque eu estou preso à inclinação da carne. Aí ele chega à conclusão, veja, verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Este é o final do teste dos que deram errado. Eles só pensam nas coisas da carne. Depois eles descobrem que eles não querem fazer a vontade de Deus e não podem fazer a vontade de Deus. E a conclusão é, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora veja só. Isso não quer dizer que os que estão na carne não façam nada que está em conformidade com a palavra de Deus. Não é isso. Muitas pessoas que vivem na carne, segundo as inclinações da carne, fazem muitas coisas em conformidade com a palavra. E é isso que às vezes dá um nó na nossa cabeça, né? Porque a gente fica pensando assim, sujeito é ímpio. Ele não cogita das coisas de Deus. Ele não está nem aí para a palavra de Deus. Mas veja direitinho, é um cabra honesto. Trabalhador. Marido de uma só mulher. E é próspero nos negócios. Agora quer saber mais? Parte da renda dele, ele doa para uma instituição de caridade. E agora? Os crentes entram em parafuso quando ouvem isso. Mas existe uma forma correta de avaliar as coisas, entre aspas, boas que os ímpios fazem. É a forma que o apóstolo Paulo está utilizando aqui. Para uma coisa ser considerada boa, esta coisa, em primeiro lugar, tem que ter a intenção boa. Mas o apóstolo Paulo diz que os que estão inclinados à carne, que cogitam das coisas da carne, não têm boas intenções. Não querem agradar a Deus. Portanto, irmãos, você que fica aí constrangido numa situação como essa e sem saber como responder, quando vê um ímpio fazendo uma coisa boa, tem que lembrar que a primeira forma de se avaliar algo é pela inclinação, por aquilo que o move. Qual é a intenção do coração? A Bíblia diz que não é uma intenção boa. Mas, em segundo lugar, nós avaliamos os atos pela intenção e pelo ato em si. Me parece que o que ele está dizendo aqui é que o ato em si é bom. Só que se o ato em si for bom, ele tem que gerar consequências boas. E as consequências nem sempre são boas. Pelo ato, talvez alguém seja beneficiado, mas a pessoa que realizou o ato, por não ter a intenção correta, usa de um modo maligno. Os que cogitam das coisas da carne, quando fazem estas boas ações, não dão glória a Deus. Por quê? Porque Deus não se agrada do que eles fazem. E não sou eu que estou dizendo. Leia, verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque ainda que o ato seja bom, ainda que as consequências, em alguns casos, sejam boas, a intenção que o moveu é má.
é fruto de um coração ímpio. Ele pode fazer o que está na palavra. Ele pode ajudar muitas pessoas. Ele pode ser honesto. Ele pode ser um bom homem. Mas tudo que ele faz amontoa brasas vivas sobre a sua cabeça e será usado no dia da condenação. Porque negou o Filho de Deus. E só existe uma forma de não sermos condenados no último dia. É se gritarmos como o apóstolo Paulo no capítulo 7. Desgraçado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E aí encontrar em Jesus Cristo, o Salvador. Dizermos, já não há nenhuma condenação para os cristãos em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só existe esta forma. Então não tenha dúvida, quando um ímpio, quando um descrente estiver fazendo um bom serviço, não o atrapalhe, deixa ele fazer. Se eles querem pegar parte da renda e doar, não atrapalhe. Mas não confunda as coisas. Porque o apóstolo Paulo acabou de nos dizer que aqueles que andam na carne não podem, como já vimos, não querem, e agora eles dizem, não podem agradar a Deus. E é claro, irmãos, que na impiedade existem gradações também. E que pessoas que fazem estas boas obras, elas são vistas por Deus. E que a condenação de uma pessoa como essa no inferno não será a mesma do que homens piores do que eles. Mas o inferno está lá. Qual a vantagem de ter uma cobertura no inferno? É melhor ter um pior casebre no céu. Não te deixe inclinar para as coisas da carne. Mortifica a tua carne para andar no Espírito. Porque tudo que um ímpio faz desagrada a Deus. Ele continua, verso 9. Vós, porém, ele muda de figura, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que, veja, esse se é um condicional de fato. Isso é utilizado em gramática com essa expressão. Condicional de fato. Não é uma possibilidade. Será que vocês são? Não. Sendo vocês do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Vós, porém, não estáis na carne. Vocês não vivem na carne, vocês vivem em Cristo. Uns estão inundados na carne, outros estão inundados em Cristo. E se vocês estão em Cristo, então o corpo de vocês vai morrer, mas o Espírito vai vivificar. E por que ele está dizendo isso, irmãos? É porque ele sabe que mesmo os que vivem e andam no Espírito estão morrendo todos os dias. Todo ano que passa, todo aniversário que a gente completa, a gente conta um ano a mais de vida, mas no final das contas é um ano a menos. A conta correta é um ano a menos. Cada vez mais próximo da morte. Mas Paulo tranquiliza. Se não há condenação. Ora, se não há condenação, quando eu encontrar com meu Senhor, as contas estão pagas. Por que os assalariados têm medo do final do mês? Porque às vezes a gente não sabe se vai dar para pagar as contas. E se encontrar com o credor não é nada fácil. Mas aqui a gente guarda um dinheirinho daqui,
e pega um dinheiro de lá e vai se virando. Quando chegar diante do nosso Senhor, não tem isso. Ou a conta está paga, ou vai ser paga no inferno. Ele diz: não se preocupem se vocês estão no Espírito, se é que estão no Espírito. Ele está dizendo que estão. O corpo vai morrer, mas o Espírito vai nos vivificar. Nós estamos mais perto da verdadeira vida, que é a vida eterna. Verso 10 e 11, para encerrar, ele diz: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Veja, ele falou do Espírito de Cristo e depois ele fala do Espírito do Pai. Não tem diferença nenhuma. O Espírito do Pai é o Espírito do Filho. Em teologia a gente aprende, o Espírito procede do Pai e do Filho. Então, o mesmo Espírito que vivificou Cristo, tirando ele da morte para a vida, vai te ressuscitar também. Se, somente se, você estiver andando no Espírito. A pergunta é: quem sou eu? Eu sou alguém que estou inclinado à carne. Eu sou alguém que ando na carne. Ou sou alguém que anda no Espírito? Não durma hoje sem responder esta pergunta. Lembre, o que vai responder esta pergunta não são os teus pequenos rompantes, né? De coisas boas, nem de coisas ruins, porque de coisas boas vocês já viram que inclusive os ímpios também fazem, mas não agradam a Deus. De coisas ruins, também, porque se você analisar a tua vida por pontos específicos onde você caiu, não sobra ninguém em toda a história da revelação. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Sansão, Davi, Salomão, não sobra ninguém. Todos pecaram. Mas a resposta se dará quando você olhar para dentro de si, encontrando o final desta grande tensão, e disser: de fato, eu tenho andado no Espírito. Porque numa tensão semelhante à de Paulo, eu só encontrei um que pode me servir. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você encontrar esta solução, é como se você estivesse sendo tirado da cruz do Calvário agora. Arrancado dali, Cristo sendo posto no teu lugar. É como se você tivesse sido tirado da cova e sendo colocado com os príncipes. Porque esta é a imagem prometida pelo apóstolo Paulo na Escritura. Nós reinaremos com ele, se com ele andarmos. Quem é você? Um ímpio disfarçado? Um lobo em pele de cordeiro? Que parece andar no espírito, mas anda na carne? Que se mete no meio do povo de Deus para ver se, sei lá, passando na multidão, acho que eu entro no céu. Não entrará. Ou você é um filho de Deus, que mesmo sendo pecador, sabe dentro de si que anda no Espírito. Deus nos ajuda, irmãos. Deus tenha misericórdia de nós.
para que nós não sejamos impostores da fé, mas que cumpramos aquilo que nos está proposto pelo Senhor, uma vida santa diante dele. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós damos graças a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra sempre encontra guarida no nosso coração. E as tensões, Senhor Deus, que nos envolvem, são resolvidas por Ti mesmo. Muitas vezes, Senhor Deus, nos questionamos quem somos de fato. A resposta está, Senhor Deus, na inclinação da nossa carne. Se hoje há no nosso meio pessoas que estavam inclinadas à carne somente, sem o Teu Espírito, mas foram constrangidas pela Tua palavra hoje, salve-as, Senhor. Transforme-as, Senhor. E aqueles que, vivendo no Espírito, têm, Senhor Deus, pelas muitas imperfeições da nossa carne, tripudiado dessa obra, tem misericórdia, Senhor Deus. Firma-os na Tua graça, no Teu amor, para que sejamos sempre, Senhor Deus, reconhecidos como aqueles que andam no Espírito e não nas inclinações da carne. É o que nós pedimos, no nome do Senhor, o Teu Filho. Amém.